Gabi Milani Pinto. Seja muito bem-vinda ao palco do ABC. Gente! Bastante. Por favor, acomode-se. Fique à vontade. Eu já ganhei um Red Bull aqui da produção. Adorei. Gostou de sabor novo? Maravilhoso. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Gente de vídeo, por favor, se a gente divide com a televisão, não. Problemas técnicos. Dois. Enquanto ele não chega, então a gente vai dividir isso. Beleza, então você tá bom? Perfeito, então. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigada. Pera, eu tô me ajeitando. Sem problema. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui no palco do PVC, né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu sua voz, mas eu não tenho certeza que todo mundo aqui te conhece ainda. Será? Eu conheço. Eu já Aqui tive já no conhecia a Lagoa, Gabi também. já tive na livraria. Bastante gente mesmo. Então, por pouca gente que não te conhece ainda, como é que você gosta de dublagem entrou na sua vida? Como é que você começou na dublagem? Eu comecei na dublagem por causa da música, né? Eu sou cantora antes de ser dubladora. E eu fiz parte do grupo Bala Mágica em 2002, da última geração, que aconteceu no SBT, foi uma formação nova. E aí um dos integrantes, que era o Dani, fazia jingle, opção. E aí eu comecei isso com ele. E a pessoa que indicava a gente para fazer jingle, opção e tudo mais, me indicou para fazer o teste cantado no Exital. E aí eu ganhei o teste. Foi assim o meu primeiro contato com a dublagem. Já começou com um recital com um sucesso. E aí, enorme. durante as gravações do Exital, apareceram. Eu tinha 9 anos. 9 anos. Isso que é currículo. E aí já apareceu o teste para os backyarders. E aí passei. Nunca mais parei. Só currículo de peso, hein? Parabéns. E atualmente você prefere mais dublar, mais cantar? O que vier veio? 100% dublar. Você tocou totalmente o bom agora? Totalmente. Meu sonho era ser cantora de baile e hoje é só dublar. Aí sim. Qual você coloca a principal diferença? É completamente diferente, né? Dublagem é feita em estúdio, individualmente. É só você, o técnico e o diretor dentro do estúdio. E o palco é isso aqui, né? Todo mundo, banda, é diferente, né? Bem diferente. Eu gosto desse trabalho mais intimista. E, né, falando de qual você diria que é o seu personagem mais reconhecido? O pessoal de Paraná vai falar, peraí, acho que eu conheço essa voz. É difícil, né? Porque eu faço muito desenho, né? Mas já aconteceu de tipo, nossa, sua voz não é estranha. Aí eu falo, Bela Adormecida, teve, nunca, quem? Aí as pessoas começam, é verdade, é parecida. Sou eu mesmo. Acontece. E, por exemplo, falando de um trabalho bem grande que você fez, que foi da Divertidamente 2, né? Como foi você receber a notícia que você ia entrar nessa franquia gigantesca? Você já teve alguma coisa aqui antes? Eu fiz muitas coisas da Disney, mas nunca um personagem de destaque, assim, que era um sonho, né? Era um sonho ser voz de uma personagem da Disney Pixar, né? Especificamente. E depois de 20 anos de trabalho, aconteceu. Eu quase infartei a hora que eu descobri, né? Porque o diretor, o Rodrigo Drato, ele fez um suspense. Então, eu gravei o trailer. Quando você fez o teste, o que você sabia? Você sabia que era para Divertidamente? Eu sabia que era Divertidamente, sabia que era Divertidamente. A gente tem que ver o vídeo, né? Alguns testes a gente não consegue ver nem o vídeo, né? Eles deixam só a boca e a gente vai na sorte mesmo. Mas esse sim, eu vi o vídeo, eu sabia. E na verdade, o Divertidamente, ele foi um sonho muito antes de ser uma possibilidade, assim, pra mim. Porque quando saiu o primeiro teaser, né, que não tinha nenhuma voz, assim,
Eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, eu queria muito dublar esse filme. E passou. Aí um dia eu tava no estúdio, tem um teste de cinema pra fazer, aí eu já me liguei, falei, teste de cinema, começo de ano, é Divertidamente. Aí fiquei naquela expectativa, entrei no estúdio, de fato era. E aí eu fiquei super ansiosa, né? Que por mais que a gente faça isso todo dia e seja muito comum pra gente, né? Entrar, fazer teste, sair, fazer teste, faz parte da nossa rotina, né? Quando eu vi que era Divertidamente, eu fiquei nervosa, fiquei ansiosa, falei, nossa, eu não vou conseguir fazer de tão ansiosa que eu tô. E aí o Rodrigo até brincou, ele falou, não, você vai fazer teste pra inveja, não pra ansiedade. E aí fiz o teste, um mês e pouco depois, apareceu uma gravação, e aí cheguei no estúdio, era o trailer. Aí eu falei, vou gravar o trailer, peguei o teste. Só que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente grava o trailer e depois sai o resultado de teste. Isso também. Por isso que acontece muito de um dublador fazer o trailer e outro dublar o filme, né? E aí, gravei o trailer e falei pro Rodrigo, né? Falei, peguei o teste, né? Ele, não, calma. Aí esperou eu gravar o trailer inteiro. E aí, no final, ele falou, parabéns, você vai ser inveja. Surtei minutos. Mas foi estratégico, né? Foi pra não surtar antes de gravar. E se fosse pra você fazer um top, assim, dos personagens que você já fez, qual seria esse top? Ranquear, assim? Ai, meu Deus. É difícil. Mas é um top quantos? Os 3, vai. Top 3? Eu acho que a inveja, que era um sonho. Acho que de estar versus as forças do mal. E... Ai, Jesus. A Sky é muito importante pra mim. Lizzie Hurts, de Ever After High. Fiz a Lizzie, é verdade. Nossa, você deu uma desenterrada agora. Mas eu acho que é o Nico dos Backyardigans, né? Que foi a primeira. Foi difícil, mas foi. O coração dói, né? Deixei o filho. Dói, porque a gente se apega aos personagens, né? Não tem jeito. Tem trabalhos que... Imagina, a Patrulha Canina já são 11 anos fazendo. Backyardigans foram 6 anos fazendo. Então a gente se apega, né? Não tem jeito. E se fosse pra falar sobre o que tá dando pra ver bem? Tá muito bom. Calma, o problema sério é isso. Não. Pega o meu. Vamos dividir. Se fosse pra você falar sobre um estilo que você acha, assim, desafiador, né? Dublar, não sei, games, animação, novela, qual você colocaria aí mais difícil? Depende muito, né? Porque, por exemplo, tem desenhos tipo Star versus as Forças do Mal. É um desenho que eu tô super acostumada a fazer, né? Então, teoricamente, a animação é mais fácil, mas o Star era difícil demais. Né? Acho que depende de trabalho para trabalho, mas acho que dramas são mais difíceis. Terror, pra mim, é muito difícil, tem que gritar muitas vezes. E eu tenho medo de terror. Então, acho que drama e terror pra mim são mais difíceis. E o game, não é que ele é difícil, é que o processo é um pouco diferente, né? Porque a gente não tem vídeo, a gente só tem uma planilha de Excel para fazer. Então a gente não tem muita, a gente só tem referência do áudio, né? Então chega uma hora que eu acho que fica meio parado, assim, você fica tentando entender o que está acontecendo, imaginando. Então acho que esses três. Muito bom. Bom, e para você que começou a dublar muito nova, teve algum personagem que você perdeu porque a voz mudou para esse ano? Nenhum? Você deixou para trás com dor no coração por motivos físicos? Graças a Deus eu tenho 30 anos e tenho voz de Nico ainda. Mas isso aconteceu com muitos colegas, né? Então, por exemplo, Backyardigans, eu fui a única dubladora que ficou do início ao fim. Porque minha voz não mudou. Então,
Foi ótimo. O Patrulha Canina faz 11 anos, então firme e forte. Mas, graças a Deus, assim, pra mulher é mais fácil, né, nesse sentido. Os meninos pedem mais trabalho por conta disso. Mas faz parte, né? Vamos intercalar aqui com perguntinhas do público. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Eu. Vem aqui, por favor, que estamos em falta de microfones. Vem cá. Não, quem tem pergunta pronta, quem vai ver. Tem a pergunta pronta aí? Sim, eu já tenho. Então, por favor, pergunte. Boa tarde. Sim, eu também te conheço. Você com o evento lá da Libreira Cultura que estava com a minha figueira. Bom, meu nome é Marcos Albuquerque. Meu nome é Marcos Albuquerque. E para você, como foi fazer a visita no Disney? Como na Rainha de Portas? Ele sempre me pergunta essa, né, Marcos? Pra mim é só a Foi melhor muito dublagem. especial. Pra mim é só a melhor dublagem. Você jura? Mas até mais do que a Sky, mais do que a Inveja, mais do que a Star. É a favorita dele. Foi muito especial. Todos os trabalhos são muito especiais, né? Eu tinha um baralho em casa, se eu tivesse, eu ia até trazer. Ia trazer o meu baralho e te dar a carta da Rainha de Papas pra você. A gente vai ter que se encontrar de novo, então. Não tem problema. A oportunidade não vou faltar. Mas foi muito especial, foi uma personagem muito especial. Foi um projeto que foi muito rápido, assim. Eu não lembro da gente ter gravado por tanto tempo. Mas é um projeto que sempre falam também pra mim. Foi muito legal. Sempre, né? Easy Hearts. Quem mais tem perguntas? Vem aqui, por favor. A gente assistiu ano passado também. Nossa, foi maravilhoso. Davi, eu adoro aquele Tom e Jerry filme 2021. É verdade que quando você foi gravar com o Moretti, você tava, como é que é, constipado, alguma coisa assim? Como é que foi essa história toda, mais ou menos? O Tom e Jerry, eu peguei uma infecção, uma semana antes de gravar o filme, eu peguei uma infecção nos 2 ouvidos. Então eu não estava escutando praticamente nada, eu escutava tudo muito longe e com muita dor, porque foi uma infecção muito forte e ela pegou o osso aqui de baixo também. Então demorou muito tempo para eu conseguir sarar dela. Só que no meio disso eu tinha que gravar o filme. E esses projetos, a gente não tem muito prazo assim para gravar, né? Então eu tinha 2 dias para fazer o filme e era isso. E se eu não conseguisse fazer, eu provavelmente ia ser substituída, porque tinha prazo e tudo mais. Então eu gravei um filme com um potinho de cotonete e um potinho de álcool 70. Muita dor, eu ouvia assim, muito pouco. E aí a gente foi fazendo devagarinho, mas deu certo no final. Assim, eu tava muito insegura, né, porque você não consegue ouvir direito. E aí isso atrapalha no processo do trabalho, mas deu certo. Quem mais tem perguntas? Se puder vir aqui na frente, por favor. Quem? 1, 2, 3, 4. Escolhe uma aí. O primeiro aqui, pode vir. Aí. Vamos por ordem. Eu sou louca, Pode vir, pode vir. Eu queria um potinho desse. Pode vir. Oi, Gabi, tudo bem? Eu sou a Micaela, com a sua opinião. Você acha que a inteligência artificial vai acabar com a dublagem? Polêmica! Eu acho que a inteligência artificial não consegue acabar com o que tem alma. Eu acho que, de fato, a gente tem que se preocupar, a gente tem que correr atrás de uma regulamentação urgente a respeito disso. A gente tem que tomar cuidado, né, evitar usar esse recurso para questões artísticas, né, porque não são só os dubladores que estão, de certa forma, correndo risco, né? Tem os ilustradores, os escritores, né? Tem muita gente, né? Até músicos, enfim. Hoje já existe inteligência artificial para praticamente tudo, né? Então eu acho que a única coisa que pode nos ajudar é a consciência
né, de até onde a gente pode usar isso, e a regulamentação, que aí não depende só de nós, depende também dos políticos nos ajudarem, ou políticos nos ajudar. Mas eu acho que a dublagem, apesar de correr risco como qualquer outra área, ainda é muito específica, né? É um trabalho muito específico. Então, bom, e a gente já viu alguns exemplos de coisas dubladas por inteligência artificial e ficou porcaria, né? Pra não dizer outra coisa. Então, o nosso único caminho é consciência e regulamentação. É o que eu acho. Mas eu acho que máquina nenhuma consegue fazer o que tem alma. E a gente é artista. Eu quero a dublagem viva! Eu também! Ótima resposta, já resposta. Próxima pergunta. Olha alguém, Gabi. Não, joga essa responsabilidade. Gabi, qual conselho você daria pra quem quer começar na dublagem? Pera, o pau foi invadido por uma fofurinha. Você bater pra mim? Quanto de pato que ela tem? Cuidado com a rampa, cuidado com a rampa. Tchau, é Mione. Voltando agora à nossa programação normal. Só que foi, só foi. A mãe dela falou que ela tava mal. É pra mim, o pato? Pera. Calma. Bom. Aê. Você chegou a escutar a pergunta? Quem quer Ela começar na perguntou, dublagem, que dica você daria pra quem quer começar? Bom, são várias dicas, né? Primeiro você tem que ser ator. Tirar o DRT. Você tem que se formar como ator. Se você for maior de 18 anos, você precisa ter o DRT, que é o seu registro de ator, né? Assim como os advogados têm a OAB, nós temos o DRT, né? Todos os atores. Fazer um curso de dublagem com pessoas de confiança, né? Dubladores que a gente já conhece, renomados, conhecidos, respeitados, que vocês conhecem vários. E ter paciência, porque não é tão simples começar, né? Eu sempre uso o exemplo do Divertidamente, né? Porque eu sempre quis fazer uma personagem da Disney Pixar, mas eu demorei 20 anos para conseguir. Então tem que ter paciência e perseverança, porque demora mesmo. Hoje a gente vive um momento no mercado que o mercado absorveu muitas pessoas, então tem mais pessoas do que trabalho até às vezes. Então tem que ter paciência. Mas se for um sonho de verdade, tem que correr atrás e não desistir. O que você diria das pessoas que fazem fã-dublagem em casa para ir treinando na dublagem? Você acha que é um bom recurso? Ela pode acabar pegando algum vício por não estar sendo acompanhada? E como você vê esse negócio da fã-dublagem para a pessoa treinar? Eu acho que é um caminho, né? Mas tem esse risco, né? Quando você não tem uma pessoa te orientando, te ajudando, falando isso está certo, isso está errado, isso é assim, isso não é... Você corre risco de viciar em coisas erradas e aí quando entrar num estúdio de fato, isso pode acabar te prejudicando, né? Mas eu acho que a fã-dublagem, a gente tem alguns dubladores que faziam fã-dub, né? E hoje são profissionais e tá tudo bem. Para a próxima pergunta, alguém? Pode vir? Oi, Davi, eu sou a Cris. Eu queria perguntar como é que foi assim pra você mudar o Nico de Backyards. Ela é uma das minhas personagens favoritas. Eu queria perguntar como é que foi o trabalho pra você dublar o Nico. A Nico, na verdade, ela foi um acontecimento, né? Porque foi o meu primeiro trabalho na dublagem. Eu cheguei por causa do musical, cantando, e fiz o teste dos Backyardigans porque precisavam de uma menina que cantasse. Eu nunca tinha dublado, eu nunca tinha feito nem curso de dublagem quando chegou a Nico. Então ela foi, assim, uma grande aventura. Porque eu lembro que quando a gente gravou, eu meio que fazia aula e gravava ao mesmo tempo no estúdio. Minha mãe conversou com o pessoal do estúdio e falou, gente, ela
no mundo ainda, ela tem 9 anos, né? Eu tinha 9 anos. E fui pegando jeito depois, com calma, com paciência, mas ela é meu chavazinha, então não tem jeito. Meu primeiro personagem de um desenho tão icônico que as Vantagens. Temos mais perguntinhas? Desse lado agora? Pode ir, pode ir. Boa tarde. Já nos encontramos no Blocom, né, com a Yamanha, no canal Yamanha Studios. Bom, a minha pergunta é mais pro lado musical, né? Que geralmente você começou pela parte do canto, né? Você já fez essas questões. Como que. Eu acho que é importante você comentar sobre essa questão. Como que para você está vendo, inclusive, a gente sabe que tem fãs que cantam os temas clássicos, já vi várias versões, várias adaptações também. Você, da sua opinião sobre essa visão? E é claro, né, vale a pena você lembrar algum trabalho que foi marcante para você nessa parte. Muito bom. Eu acho que aqui a gente cai na mesma questão da fandublagem, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha consciência de que ainda não é profissional e não tem o menor problema nisso. Agora, um trabalho que eu fiz cantando, que me marcou, eu acho que A Caminho da Lua, da Netflix, foi um trabalho bem marcante, assim. Mas todos os outros, né? Eu cantei em Backyardigans, eu cantei Lazy Town, eu canto na Patrulha Canina. Então, o que tem pra cantar, eu canto. Eu gosto muito, né? Eu adoro quando eu posso cantar também nos projetos. Você já tinha comentado que você realizou os seus sonhos que era participar de tudo da Disney Pixar. Sim. Qual que é a próxima meta? A próxima meta? Ai, eu acho que eu tô tão feliz assim, mas eu ainda quero muito ser uma heroína. Mas você já não é com a Star Butterfly? A Star é, mas tô falando tipo de uma nova Mulher Maravilha, não sei, a gente nunca sabe o que vem pela frente, né? Como que você adaptou a personagem Inveja? Porque quando você escuta Inveja é uma emoção negativa, né? E no filme ela é uma personagem tão fofa, tão carismática, nem parece que é uma Inveja, né? Sim. Como que você adaptou isso? Eu, na verdade, quando a gente dubla, a gente segue muito o que tá no original, né? E aí, quando eu gravei o filme, eu tinha muita preocupação, porque ela é uma personagem, né, pequenininha, um pouco infantilizada, com uma voz mais leve, mas que ao mesmo tempo traz esse peso, né, a inveja, né? Mas eu acho que a Pixar é muito incrível, né? E eu acho que eles foram tão geniais, porque eles trouxeram o que é inveja, mas de uma maneira tão leve, né, tão lúdica, que acabou sendo mais fácil pra gente no estúdio, né? Porque a maior parte do tempo ela tá sempre fofa. E os momentos que ela tem inveja, ela é uma inveja fofa, né? Tipo, ai, eu quero isso, ai, olha seu cabelo, né? Faz a volta da frase do cabelo. Faz a volta da frase do cabelo, por favor. Olha seu cabelo. Sensacional, muito bom, muito bom. Essa frase é maravilhosa. Mas não foi uma grande dificuldade dentro do estúdio. Eu tinha mais uma preocupação de não deixar a voz dela pesada, né? E equilibrar essa questão dos momentos que ela tinha inveja. É pra ser muito pesado isso, é pra ser mais leve, né? Porque existia uma recomendação do cliente, né, a respeito da voz, que ela tinha que ser meio fofa também. Então a minha preocupação era sempre chegar nesse equilíbrio, assim. Acho que minha maior dificuldade gravando o filme foi uma ansiedade, né? Pra vocês terem noção, eu estava tão ansiosa o dia que eu gravei Divertidamente que o Rodrigo, que já me dirigiu em outros trabalhos, né? Me dirigiu fazendo A Bela Adormecida no Malévola, chegou a me dirigir fazendo Star, várias outras coisas. Ele parou a escala, ele falou, vamos tomar um café? Aí ele chegou em mim e falou, nossa, você tá nervosa hoje, né? Eu falei, por que será? É só um filme que eu esperei. Eu fiquei 6 meses guardando o segredo do Divertidamente, né? Então, foi bem assim.
E a outra dificuldade dentro do estúdio é que nem todas as falas da Inveja estavam animadas. Então eu gravei várias cenas sem saber o que a boca ia fazer. Então esse foi uma outra questão que a gente falou, meu, será que essa boca vai ser mais A, será que vai ser mais O, o que vai acontecer? Mas eu tenho certo no final. Foi demais. E você falou muito da Nico, né? Eu queria... Nossa, eu não sei se eu consigo fazer um Nico ainda assim com tanta... Essa era outra dúvida, como faz essa mudança de voz, né? Cara, muitas pessoas perguntam isso, né? E pra gente é meio que automático, né? É que a Uníqua já tem 20 anos, né? Então, assim, eu era uma jovenzinha, né? Era pequenininha, que nem a menina aqui do Patinho. Mas, enfim, eu preciso lembrar uma fala da Uníqua. Na verdade, estou só enrolando vocês para tentar lembrar uma fala. Alguém quer sugerir uma fala pra ajudar? Príncipe Calças Fedidas. Fala da frase daquele episódio do Príncipe Calças Fedidas. Príncipe Calças Fedidas? Eu já sei, pera. Não, eu não vou desprezar o que você está falando. Mas eu vou fazer uma coisa muito mais legal, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Que quem me segue no Instagram sabe que eu tô saindo de uma gripona. E eu tô meio fanha ainda. Mas todo mundo deve saber. Está tomando remédio? Com certeza. Ô, Gabi, estimas melhora. Obrigada, meu amor. Eu vou ver se vocês lembram, tá? Posso cantar? Seus amiguinhos, os lecardigans. Mais alto, vai, tem que baixar de forma. Juntos nós somos os lecardigans. Aqui é nosso lugar. Onde nós vamos cantar? Sensacional! Público, pode vir. Ó, tem um menino lá atrás também. Vem aqui você depois. Depois dele vai você. Depois dele eu vou responder a sua. Mas pode vir, pode vir. Eu tô vendo você aí, por favor. Não te acompanho. Peraí, seu microfone tá baixinho. Oi, Gabi. Agora sim. Assim, eu sei que você falou que o seu foco é dublagem hoje e tal, mas você sente nem que foi um pouquinho assim, vontade de voltar na música ou gravar um single? Ótima pergunta. É verdade. Pô, esse Red Bull é muito bom. Muito bom. Aleatório. Eu tenho vontade de... Eu continuo cantando, né? Eu canto na igreja, eu canto em projetos que eu dublo. Mas eu tenho vontade, assim, de voltar a cantar. Eu até postei um vídeo cantando outro dia no Instagram. Aí eu fico, vou produzir mais coisa. Mas por incrível que pareça... E por mais que eu tenha muitos anos de carreira na música, né? Porque eu comecei de fato na música, eu tinha 7 anos, né? Eu já cantava antes, minha família de música, eu cantava com meu avô, cantava com meu pai, de família então, de família, né? Mas, por incrível que pareça, eu tenho mais inseguranças em relação à música do que a dublagem. Por incrível que pareça. É isso. Veio. Que eu tô vendo ele levantar a mão, tadinha. Boa tarde, gente. Mas, desde criança eu acompanhava os backyards, então estou muito feliz. Eu me sinto tão jovem com isso. Tem uma pergunta que eu queria falar, meio que voltando um pouco para a polêmica da inteligência artificial, porque eu estou me interessando mais na área da dublagem, eu tenho tipo 16 anos, estou acompanhando vídeos de dubladores, principalmente com você, o Eido, o Davis. E eu meio que tenho uma preocupação sobre a IA no futuro, porque a tecnologia está evoluindo a cada ano. Muito rápido. E, tipo, eu tenho uma opinião sobre isso, que, tipo, a inteligência artificial, mesmo que tenha uma tecnologia mais avançada, possa imitar as vozes dos
dubladores por aí, tipo, a arte é mais significativa. Você não tem um contexto por trás daquilo, você meio que não tem um sentido por trás daquilo, uma inteligência faz aquilo. E tipo, eu queria perguntar como que começa pra ir na dublagem, se é um processo muito difícil, você já disse. E como eu tenho 16 anos, não sei se eu precisaria de DRT. Com 16 anos você ainda não precisa de DRT, mas é o mesmo processo que eu falei pra Gabi, né? Você precisa fazer uma escola de ator, porque todo dublador é um ator, né? E aí depois você precisa de um curso de dublagem e de perseverança para continuar. É basicamente isso. E a inteligência artificial é o que eu já falei. Tem que regulamentar. É a nossa única saída de proteção de fato. É isso. E para você, como que foi a parte da dublagem na pandemia? Você gostou do home studio? Você deu graças a Deus que voltou? Você está no meio a meio? Como foi essa parte para você? Polêmica. Mentira. No início foi tudo como para todo mundo. Foi um bicho de 7 cabeças, né? Porque o que a gente faz agora? Eu lembro que eu estava gravando Não Nunca, da Netflix, e aí a gente ficou no estúdio naquela fatídica sexta-feira antes de tudo parar. A gente saiu do estúdio, era 20 para meia-noite, e a gente falou, daqui 15 dias a gente volta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E 15 dias depois não voltou. Passou 30, passou 45. Não, mas aí, quando deu esses 15 e a gente não voltou, a gente falou, tá, e agora? Não vai voltar. Não tinha um indício assim de que fosse voltar de fato. E naquela época, faz 5 anos, mas já parece que está tão distante, né? Naquela época não existia home studio. Ninguém trabalhava de casa, era 100% presencial. Então, era uma modalidade nova. A gente não sabia o que ia ser dali pra frente. Porque existe toda a questão de confidencialidade dos produtos, né? A gente não tinha noção. Eu lembro do Briggs contando como ele montou o home studio dele, é um cofre. O estúdio dele é um cofre que ele tem na casa. O meu home studio, ele era uma caixa de papelão. A gente saiu, aí todo mundo já falou, vamos comprar microfones e pensar em acústica. Né? Na última vez que a gente estava com a Luísa Horta, ela falou que gravou com um lençol e se quase não. Muita gente. Teve do balão que gravou debaixo da cama. Muitas coisas aconteceram. Mas eu gravava nessa caixa de papelão, jogava uma coberta por trás. O calor ia ser delícia. Infernal. E aí, a nossa grande preocupação era, como é que a gente vai fazer? Tá bom, a gente tem microfone, mas como é que a gente vai fazer o Pro Tools, que é a ferramenta que a gente usa para gravar, como é que a gente vai fazer o Pro Tools funcionar remotamente? Aí a gente foi descobrir uma nova plataforma para receber o link. No começo, dava tudo errado. O primeiro filme que eu gravei em remoto, que eu acho que foi uma dançarina imperfeita na Netflix, e eu levei 12 horas para conseguir começar a gravar o filme, porque ia passar o vídeo para mim e eu passava. Aí na hora de gravar, o técnico não conseguia captar, aí pipocava o áudio. Então a gente tinha muitas dificuldades de ter a qualidade do estúdio, a fluidez do estúdio. Era tudo um grande mistério, né? Mas depois de muito penar, os técnicos que trabalham com imagem, que inclusive são assim incríveis e maravilhosos, eles continuaram trabalhando assim incessantemente para fazer acontecer. E hoje a gente faz muita coisa, muito menos hoje, tá? Hoje a gente dubla 90% presencial e 10% remoto, né? Mas hoje flui como se fosse dentro do estúdio, assim, né? Todo mundo evoluiu seus estúdios, né? Eu mudei até de casa para fazer um estúdio de fato. Coloquei um engenheiro de áudio para fazer um estúdio. Mas hoje eu uso ele muito mais para gravar vídeo para o Instagram do que para dublar. E eu uso mais também para escalar os projetos que eu dirijo. Muito bacana. E assim,
a gente falou do seu menos favorito, o tópico lá, né, o gênero. Eu queria saber do seu favorito, no caso. Se é game, se é animação. Animação de longe. Eu amo dublado desenho. Amo. Adoro, assim. É onde eu me divirto, assim, é onde eu viro criança, sabe? E eu adoro, assim. Principalmente os mais difíceis. E você tem alguma inspiração, alguma pessoa assim, que você olhou e falou assim, quero ser? Não, eu quero ser, por mais que eu seja inveja, mas olhar pra alguém e falar assim, quero ser como essa pessoa, não. Eu tenho vários colegas que eles são uma inspiração no sentido de profissional, né? De postura dentro do estúdio, do trabalho que entrega, do compromisso com o trabalho. Então eu tenho dubladores que eu me inspirei nesse sentido, assim, da pessoa ser tão profissional, tão incrível, que eu falo, nossa, que pessoa, sabe? Mas assim, quero ser como... Não, eu acho que o nosso talento ele é muito individual e muito especial, assim, por isso que ninguém é igual a ninguém, né? Então, eu gosto muito dessa individualidade, dessa jeitinho. Ótima resposta, muito bom. E de todos os seus personagens que você fez até hoje, teve um que você lembra pela dificuldade? Fala, nossa, esse se eu pudesse eu recusava porque me deu um trabalho. Não, recusar não. Eu sou o tipo de pessoa que um desafio que eu entrar pra fazer, eu vou fazer. Mesmo que seja muito difícil. Mas eu tenho personagens que foram muito difíceis, e cada um por um motivo, né? Então, a Star versus as Forças do Mal, ela é muito difícil no começo, porque ela tem muita nuance, ela tá falando normal, de repente ela grita, de repente ela chora, de repente ela dá risada, de repente ela sai correndo. Então, era muito difícil. Pera, perdi o foco. A Star, ela era muito difícil nesse sentido. A Uniqua foi difícil, porque foi meu primeiro trabalho, então eu tava aprendendo a fazer isso. O Tom e Jerry foi muito difícil, porque eu não tava ouvindo quase nada. É que o cantor é muito pequeno. E... tem mais... O que mais? A Gazelda, que é de um desenho que chama Mundo dos Centauros, ela era muito... Ela, assim, é o top master de dificuldade com a voz. Porque a Gazelda fala tudo assim! E aí, gravar isso às 8 da manhã é um pouco complexo. E era muito difícil. A Gazelda, e ela canta, assim, também. Então, a Gazelda tinha essa dificuldade de fazer a Gazelda e depois continuar trabalhando, porque machucava, doía. Eu treinei escalas, assim, da Gazelda com um gostinho de sangue na garganta, porque ela é realmente muito difícil da voz. Mas tem trabalhos e trabalhos, né? Todos são um desafio. Estamos chegando perto do horário final, porque depois disso temos o meet and greet, né? Temos que dar tempo também para tirarmos as fotinhas. Então vamos com uma última pergunta. Posso escolher, Leide? Mostrou um livrinho, vai ter que ser. Não, vai ter que ser. Pode ser duas últimas? Pode, porque os dois levantaram a mão. A minha é tipo muito, então pode. pitica. Você parece uma boneca. Eu sou a Clara, prazer. É um prazer estar falando com você aqui. Sou muito fã de Star Wars Forças do Mal. Posso ver? Claro! Eu vou querer autógrafo dele. Eu vou levar pra casa. A pergunta é sobre Star, é uma pergunta pessoal pra você, tá? Pra eu saber um pouco do seu caráter. Ai, que medo. Eu queria saber se você é do time do Marco ou do Tom pra ficar com a Star. Meu Deus do céu, que situação. Eu sou time Marco, né? Poxa. Sou muito time Marco, não tem jeito. Mas sabe por que eu acho que eu sou time Marco? Como decepcional. Vocês acabaram de ver como decepcional foi. Mas sabe por que eu sou time Marco? Eu acho que tem uma coisa mais ligada com o Dani Figueira, que é o dublador do Marco. Ele tá na primeira página. O Tângelo. Que ele é o Tângelo. Eu acho que tá mais ligado a isso, porque o Dani é meu amigo
desde os backyards que a gente fez junto. Ele fazia o alce. Exatamente. E aí eu acho que eu sou mais ligada ao Marco, mais por conta do Dani do que por conta do Priscila. Justificado. Escapou bem, escapou bem. Até suei agora. Quem quer outra pergunta? Você quer? Ali atrás. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu não vou roubar seu livro, tá? Ele tá Eu também falo pra ela tirar uma foto sua com o livro. Vai, faz uma pose. Oi, meu nome é Gustavo. E a principal coisa, acho que assim, foi essa pergunta deles, é que eu sou fã do Gabi. E não é um café. Eu também sou muito fã de Star, tipo assim, desde sempre. Eu acho que eu vi o primeiro episódio de Star quando lançou no falecido do Disney XD. Inclusive estou de Star também, de Disney XD, enfim. O ponto é, então a pergunta não tem a ver com dublagem, mas assim, como você julgaria as ações éticas e morais de Star Butterfly durante tudo que aconteceu? Vamos pular essa? Eu já tô muito entendendo. Você que pediu duas perguntas. Gente, a história é uma menina. Tá tudo bem errar e acertar e aprender. A gente é assim, a gente aprende na nossa vida com os nossos erros. Mas eu sou uma criança. E é um desenho. Mas sou suspeita, eu adoro essa história. É isso. Respondido? É isso aí. Então eu queria agradecer primeiramente muito a presença da Gabi aqui. Eu pedi também, você já deu a palhinha da nossa querida Inveja. Qual que é o outro mais pedido? Você poderia terminar com alguns personagens que o pessoal pede muito. Acho que eu tenho que fazer história. Mas eu vou fazer uma frase que eu ainda tô rouca. Tá bom. Pode ser uma explosão naval? Sim! Explosão naval! Alice queria a minha voz. Me fala uma frase dela. Eu sou Lizzie Hurts, a filha da Rainha de Copas. Eu sou a Lizzie Hurts, a filha da Rainha de Copas. Aê, muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Uma salva de palmas muito grande para você. Agora eu queria pedir para a Gabi ficar de frente aqui com o nosso fotógrafo. E o pessoal tem que levantar e dar um tchauzinho para a foto oficial do evento da Gabi. Bora lá? Lembrando a todos que o meet and greet vai ser pra lá, mas nós vamos organizar a fila ainda, não adianta sair correndo por aí.